Bom dia, amada igreja. É com muita alegria que começamos mais uma escola bíblica dominical. A lição de número 2 do estudo do livro de Mateus, a segunda lição do segundo trimestre de 2021. E hoje estaremos estudando os capítulos 3 e 4 do livro de Mateus. E para darmos início à nossa lição de hoje, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus capítulo 4, versículo 23. E eu convido nossa querida irmã Gildete e seu esposo, nosso amado irmão Eliseu, para fazer a leitura bíblica nesse momento. Por favor, meus irmãos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Muito obrigado, meus irmãos Gildete e Eliseu. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra, por mais uma vez termos oportunidade, força, saúde, disposição, alegria de poder estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor Deus. Dai-nos um dia feliz na Tua presença. Eu te peço por todos os irmãos de Sião que estão espalhados pela face da terra, Pai eterno. Aqueles irmãos que estão em Salvador, no interior, em outros estados, fora do país. Eu te peço por todos eles, que temos certeza que nesse momento estão unidos pela internet, acompanhando o estudo da Tua Palavra. Que tudo que possa ser discutido aqui, apresentado aqui nessa manhã, possa servir cada vez mais para o enriquecimento do conhecimento da Tua Palavra em cada irmão, Pai eterno. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, os últimos dois livros do Antigo Testamento, o Antigo Testamento termina com Zacarias e depois Malaquias. E observe que teve um período de mais ou menos 400 anos, quando termina o livro de Malaquias, até que Deus pudesse se manifestar novamente para o seu povo. E aí é quando surge João Batista. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que o livro de Mateus, ele começa realmente relatando o nascimento de Jesus, e observe que os dois são primos, Jesus e João. Eu fico imaginando que os dois cresceram juntos. As mães, como se conheciam, eram parentes, passaram pelo mesmo processo de gravidez, e os dois cresceram, foram crianças, adolescentes, jovens. João começa o seu ministério antes. Após o período de 400 anos, sem Deus se manifestar, sem Deus mandar nenhum profeta para o povo judeu. E nesse momento que João Batista começa o seu ministério, existia dois partidos predominantes ali na região de Jerusalém: os fariseus e os saduceus. E o engraçado é o seguinte, que a mesma sociologia política daquela época existia nos dias de hoje. Imagina que esses dois partidos políticos eram totalmente opostos, mas quando o objetivo era atacar João, os dois se uniam. E é aí que João chama de raça de víboras, porque eles queriam o tempo todo tentar pegar João em alguma falha para que pudesse, está vendo aí, olha, está querendo surgir com uma nova filosofia, uma nova teologia, e completamente, uma pessoa completamente errada, que não tem conhecimento das Escrituras. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: observe que quando Jesus chega para João, João já sabe que ele era o escolhido, que ele era o Filho de Deus, porque imagina que cresceram juntos. João o tempo todo viu em Jesus que ele era completamente diferenciado, que ele era o Filho de Deus. Assim como Jesus também sabia que João não teve ninguém nascido de mulher que fosse tão cheio do Espírito Santo como João. Ou seja, praticamente um conhecia bem o outro.
Um conhecia bem o outro. E é esse ponto principal, esse é um dos pontos que nós queremos tocar no nosso estudo de hoje. Que é essa introdução de João à vinda de Cristo. Aquele que inclusive ele fala que ele não era digno nem de calçar as sandálias, nem de amarrar as cordas da sandália. Essa era a referência que João fazia de Jesus. E qual a referência que Jesus fazia de João? Que ninguém nascido de mulher era tão cheio do Espírito Santo como João. Ou seja, nós estamos diante de duas pessoas aí completamente marcantes no livro de Mateus, iniciando os evangelhos. E agora eu quero ouvir um professor. Nós vamos viajar agora. Hoje nós vamos longe, viu, irmãos? Hoje nós vamos agora em Amélia Rodrigues, que eu queria ouvir do pastor Gilson sobre a pregação de João Batista e o batismo de Jesus. Para isso nós vamos ouvir agora o nosso querido pastor Gilson, lá direto de Amélia Rodrigues. Bom dia, a graça e a paz, meus queridos e amados irmãos da nossa amada Igreja Batista Sião. Com alegria estamos aqui mais uma vez, a convite de Gil. Agradeço a oportunidade. Ele me passou a lição 2, Jesus se prepara para o seu ministério, e o tópico que fala de João Batista, pregação de João Batista e o batismo de Jesus, baseado em Mateus capítulo 3. Meus amados irmãos, debrucei-me sobre o texto e tirei algumas lições desta parte da Escritura Sagrada que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e espero contribuir para o nosso crescimento e o nosso conhecimento das Escrituras. Nós podemos começar dizendo, o que aconteceu antes de João. A gente tem um período chamado de interbíblico, ou período, entre aspas, de silêncio de Deus, entre aspas, porque esse silêncio ele é identificado no sentido de que não se levantou profetas. E também um período chamado período Macabeus, de aproximadamente 400 anos. E esse período foi um período de muitas revoluções, de muita mudança sociopolítica, religiosa entre o povo de Israel. Foi nesse período, por exemplo, que surgiu os grupos religiosos políticos, como os saduceus, os fariseus, os zelotes. E então, nesta época aqui de Jesus, de João Batista, havia essa acomodação política, social e religiosa, porque a dominação romana, ela sufocava todo esse ambiente. Mas entre os judeus, eles se acomodaram ali, ficaram naquela situação. Aí aparece a figura de João Batista. Aparece a figura de João Batista, que é uma figura muito emblemática e necessária. Aliás, eu amo a história de João Batista, apesar dos evangelhos dedicar pouco tempo para ele, mas é uma história muito linda. O texto do capítulo 3, ele começa dizendo que "E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo diante destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A primeira pergunta que me vem à mente é: quem é João Batista, né? Uma resposta, vamos dizer assim, direta e objetiva. João Batista é o filho de Isabel e Zacarias. Foi resultado de um milagre do Senhor, já que Isabel era estéril e Zacarias já idoso. Mas Jesus, Deus, né, realizou um milagre na vida de Isabel, que engravidou de João Batista. Poderíamos dizer também que João Batista é o primo de Jesus, né? De fato, era primo sanguíneo de Jesus. Poderíamos também dizer, a responder a essa pergunta, quem é João Batista, é aquele menino, o garotinho que pulou no ventre da sua mãe quando a mãe do Salvador chegou carregando no seu ventre o Salvador. Mas o texto diz mais sobre João Batista. O texto do capítulo 3, especialmente os versos 1, 3, 4 e 5, vai nos trazer algumas indicações de quem era João Batista. Primeiro diz que é aquele que apareceu pregando no deserto, né? Então, a referência profética de João Batista era o deserto. Nos versículos seguintes, eu citei o versículo 3, o 4, 5, diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Então, este que anuncia a partir do deserto não é um qualquer, é alguém que está nos anais da história do povo, é alguém que está registrado nas Escrituras, é alguém que foi previsto pelos profetas, no caso aqui citado, o profeta Isaías. Então, é alguém que está sendo um instrumento para cumprir a promessa do Senhor. Então, é alguém que é resultado da promessa de Deus. Mais uma vez, aqui no versículo 3, fala que ele é a voz que clama no deserto, é a voz que anuncia a mensagem. Mas o versículo 4 diz: e este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. As suas vestes eram vestes sacerdotais. Essa é uma referência clara à escola profética de Elias. Essa é a maneira também como Elias se vestia, e assim os profetas que seguem essa linha, né? Que a gente tem outras escolas de profeta, tem os profetas do palácio e etc. Mas aqui são os profetas do deserto, né? E que se vestia dessa forma e também se alimentava dessa forma. Diz aqui que ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. O gafanhoto era permitido pela lei levítica, a alimentação era um ser puro, né? Poderia ser usado como alimento. Então, essas características claras sobre João, aquele que foi prometido pelos profetas, que foi anunciado pelos profetas que viria, aquele que tem nas suas características de origem e na maneira de se portar uma referência muito significativa na história profética, que é o Elias. E diz aqui no versículo 5 que ele ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão.
ou seja, uma característica de João é aquele que conseguia atrair as pessoas para si, para ouvi-lo, né? Por causa da sua pregação. Então, já sabemos quem é João Batista, mas qual era a sua missão? A sua missão é preparar o caminho para o Cristo. Aqui no versículo 3 diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, a sua principal missão era essa, era preparar o caminho. Mas que caminho? Os caminhos da Judéia? Bom, não necessariamente, mas principalmente os caminhos dos corações, né? Preparar os corações para ouvir a mensagem do Cristo. Tanto que a mensagem de João Batista é uma mensagem muito parecida com a mensagem de Cristo. É a mensagem do arrependimento. Então ele fala de quê? De confissão de pecados, ele fala das boas novas do arrependimento. Ou seja, o pecador precisa arrepender-se, o pecador precisa mudar de vida, mudar a direção da sua vida. Isso que significa arrepender-se. Esta era a mensagem de João Batista, pregar sobre o arrependimento. E uma outra coisa muito importante é anunciar o reino dos céus, né? O reino de Deus. Mateus utiliza a linguagem reino dos céus, diferente dos outros evangelhos, mas é reino de Deus, né? Depois os irmãos podem até perguntar por que Mateus usa esta terminologia reino dos céus. E o reino dos céus é instalado a partir de Cristo. Mais à frente a gente vai ver no próprio livro de Mateus, quando Cristo diz: é chegado entre vós o reino dos céus, o reino de Deus. Então, João tinha esta missão de anunciar a todos esta mensagem, a mensagem do reino de Deus, dos céus, a mensagem do arrependimento e, principalmente, João veio apontar para Cristo, porque tudo que ele fez visava apontar para Cristo. E os versos 11 e 12 deixam isso claro. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, João apontava para Cristo. E no evento do batismo de Jesus, ele reluta em batizar a Jesus, mas Jesus permite-lhe e lhe autoriza que assim o fizesse, né? O batizasse, porque Jesus estaria cumprindo a ordenança, mostrando o seu exemplo de humildade e de simplicidade e iniciando assim o seu ministério. Então João Batista ele foi fundamental nessa parte, né, que era a sua função de precursor daquele que prepararia o caminho para a mensagem do Evangelho. João enfrentou as víboras, como ele chama, né, raça de víboras, que são os religiosos, como eu falei, estavam acomodados com a sua estrutura sócio-religiosa e política, e chegou alguém confrontando eles. E esse confronto de João trouxe inquietação, que vai seguir na mesma lógica com Jesus Cristo, na mensagem de Cristo, que vai incomodar essas estruturas, né? Essas estruturas religiosas, que eles não gostam de ouvir essas verdades. João falava a verdade sem pontos, né? Falava a verdade plena, sem asteriscos para ter que explicar. Ele falava e ponto final. E pagou o preço alto por isso, mas cumpriu seu papel, porque, como ele mesmo vai dizer, né? O importante é que ele apareça e eu diminua, porque ele apontava para Cristo. Cristo era o seu objetivo, Cristo era o seu alvo, Cristo era a razão da sua vida, Cristo era o foco da sua pregação. Nosso tempo já está se acabando, então eu gostaria de encerrar dizendo que podemos extrair de João Batista justamente essa entrega, esse compromisso com a mensagem do Cristo. Cristo é que tem que ser o centro da nossa mensagem, o centro do nosso ensino. Toda a Bíblia Sagrada vai apontar para Cristo. Todo o ensino bíblico
que não aponta para Cristo não é uma mensagem autêntica, não é uma mensagem bíblica, muito menos uma mensagem cristã. E a nossa vida, assim como a vida de João Batista, deve ser uma vida que aponte para Cristo, onde Cristo é exaltado, onde Cristo é glorificado, onde Cristo é a primazia, é a essência. Se não for assim, a nossa vida é apenas uma vida comum, como de qualquer outra pessoa. Que Deus abençoe, que Deus guarde a todos e continue firmes nesse trimestre estudando este livro maravilhoso, o livro de Mateus, um livro de muitas experiências, o livro do reino, né? O livro do reino de Deus. Que Deus então cuide de cada um, de cada professor, e um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Gilson. Viram aí, irmãos? A mensagem de João era dura: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nisso João Batista bateu pesado mesmo, a ponto de ter sido morto, de ter sido assassinado por causa disso. Então a mensagem de João realmente era dura: arrependei-vos. E esse arrependimento chamava as pessoas para uma nova vida. Chamava as pessoas para uma nova vida. Esse era era a grande mensagem de João, que Paulo mais tarde, inclusive, vem dizer: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor desses é o mais importante. E Paulo vem dizer também mais tarde o seguinte, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A mensagem de Paulo mais tarde vem baseado na mensagem também de João, de uma nova vida. Agora nós vamos viajar mais uma vez e vamos agora para Aracaju. Eu queria ouvir agora do pastor Lázaro sobre a tentação de Jesus. Por favor, pastor, que nunca mais nos deu o prazer e a honra de escutar a sua palavra, de escutar a sua mensagem. Agora nós vamos ver agora o pastor Lázaro falando um pouco sobre a tentação de Jesus, Mateus 4. Graças e paz, irmãs e irmãos. Alegria estar aqui novamente com vocês, partilhando um pouco da palavra. Hoje fiquei com a responsabilidade de comentar o capítulo 4 de Mateus, que é a tentação de Jesus. Interessante é que logo depois da pregação de João Batista e do batismo de Jesus, que estão no capítulo 3, vem essa cena muito interessante do ministério de Jesus, que é a tentação, capítulo 4. O trecho vai do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 11. Então eu peguei a revistinha, mas eu fiz os meus apontamentos. E a primeira coisa que eu queria comentar é sobre tentação. O que é tentação? Eu definiria a tentação da seguinte forma: tentação é tudo aquilo que compromete a nossa relação com Deus. Isso de forma mais genérica. Tudo aquilo que compromete a nossa relação com Deus é fruto de uma tentação. Mas o cerne, o ponto principal da tentação é, na verdade, tudo que cria em nós o desejo de sermos iguais a Deus. Alguém pode falar o seguinte: pastor, mas eu não tenho esse desejo. Temos. Todos nós temos a tentação de sermos iguais a Deus. Então, tentação é isso. Eu vou comentar logo, vai ficar claro essa definição, esse desejo que nós temos, que todo ser humano tem de ser igual a Deus. Já eu comento isso, vai chegar lá. Então a primeira coisa é essa: o que é tentação? Tentação é isso. Segunda coisa é o seguinte, quando é que nós somos tentados? E o legal desse texto aqui, para a gente entender a dimensão da tentação, é a seguinte, é que o versículo 1 fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, a primeira coisa que é importante que a gente saiba é o seguinte, que nós somos tentados porque andamos sendo conduzidos pelo Espírito. Então, preste atenção. Ser conduzido ou estar no centro da vontade de Deus, ou ser um homem ou mulher de Deus, não fazem de nós pessoas imunes à tentação. Pelo contrário, é o fato de estarmos andando com Deus que nós somos constantemente tentados. Então, eu interpreto esse versículo primeiro da seguinte forma: não é que o Espírito levou Jesus para ser tentado, é que Jesus, andando com o Espírito, no deserto foi tentado.
Nós que andamos pelo Espírito, onde quer que estejamos, somos tentados. Então, não é o Espírito que expôs Jesus à tentação, mas é o fato de Jesus andar pelo Espírito que ele naturalmente está exposto à tentação. A mesma coisa acontece com a gente. Pelo fato de estarmos andando no Espírito é que nós somos tentados e não o Espírito que nos coloca em emboscadas, em situações embaraçosas. É o fato de estarmos andando com Ele em um mundo mau, que jaz no maligno, e por isso que nós somos tentados. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa que esse versículo, e o autor da revista trata, é que Jesus foi tentado no deserto e Adão foi tentado no paraíso, no jardim. E isso nos ensina duas coisas ao menos. Primeiro, é que nem em uma situação difícil nós estamos livres da tentação, como Jesus no deserto, nem em uma situação de tranquilidade, de bênção, numa situação favorável, nós também não estamos livres da tentação, nem na vitória, nem na derrota. A tentação nos cerca o tempo inteiro. E a outra coisa é que não existem ambientes seguros que nos livrem da tentação. E aí poderíamos dizer, nem no ambiente secular, lá no mundo, no trabalho, na faculdade, lá são ambientes de tentação também. E a segunda coisa é que até dentro da igreja nós somos tentados, até nos ambientes familiares. Então, não existem locais seguros o suficiente que nos livre da tentação. Então, a segunda pergunta, quando é que somos tentados? Poderíamos dizer, somos tentados o tempo inteiro. E a terceira coisa é, por que nós somos tentados, afinal de contas? Por que nós somos? E eu responderia da seguinte forma. Primeiro, é porque o diabo não desistiu de nós. Perceba que Jesus foi tentado logo depois do batismo. E aí muitos cristãos dizem isso, pensam o seguinte, pastor, estava indo tudo mais ou menos até o momento que eu decidi andar com Deus, até o momento que eu me converti, a partir daí começaram a acontecer muitas coisas ruins, porque o diabo não gostou dessa sua decisão. A decisão de entregar a vida a Cristo, de andar com Jesus, obviamente não é aprovada pelo diabo. Então ele não desistiu de você só porque você entrou para a igreja ou só porque você se batizou. Pelo contrário, as investidas serão muito mais firmes, porque ele quer que você desista. E a segunda coisa, por que é que nós somos tentados, é porque nós estamos numa natureza caída. Jesus, conversando com os seus discípulos em Mateus 26, 41, diz o seguinte, vigiai, pois, e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que é que ele quer dizer com a carne fraca? Simplesmente o seguinte, que a carne é vulnerável. A carne está vulnerável. O diabo pode ainda atingir, ofender ou agredir a sua carne, e por conta disso você ceder. E perceba que todas as tentações envolvem a nossa carnalidade. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, cuidado, porque no fundo vocês ainda são carnais. Então vigiem e orem. E aqui está um antídoto. Como é que eu posso me livrar das tentações? Vigie, esteja atento, sóbrio, através da palavra de Deus e com a mente atenta, como disse Paulo. E orem bastante. Orar é ter comunhão com Deus. E quanto mais comunhão com Deus, mais sensível ao Espírito de Deus você estará. Então, comunhão e oração. Oração e vigilância. Vigie a palavra de Deus, vigie o seu comportamento, examine, pois, cada um a si mesmo. Então, dando esse panorama de o que é a tentação, vamos para as tentações propriamente ditas. E aí, meus irmãos e irmãs, não tem como ler esse texto de Mateus 24 sem, juntamente com ele, ler outros dois textos. O primeiro é o de Gênesis, capítulo 3, e o segundo é de 1 João, capítulo 2, versículo 16. Vamos primeiro para Gênesis. Eu suponho que você já tenha lido esse texto de Mateus 4, mas vamos lá. Primeiro vamos ler o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 3 é o relato da queda, o evento da queda, que eu leio o versículo 6. Gênesis 3:6 diz o seguinte, aqui é a tentação, né? A serpente chega para... Deus dá a orientação de que não pode comer do fruto e a serpente chega para conversar com Eva. Versículo 4 diz o seguinte, disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Desculpe-me, vamos ler do início, né? Versículo 1. Gênesis, capítulo 3, verso 1, diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto da árvore do jardim?
O diabo sempre tenta confundir aquilo que a palavra de Deus diz. Sempre. Tive isso lá também com Jesus. Respondeu a mulher à serpente: não, não, não. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto que está no meio do jardim. Nem nele toque, do contrário vocês morrerão. Outra observação. Toda a orientação de Deus para a gente é muito clara. Se ficar confuso, não foi palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, muito clara. E aí o diálogo continua. Disse, versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão. E olha a tentação aí que todos nós sofremos, que eu falei no início. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Todos nós, no fundo, temos essa tentação de sermos iguais a Deus. E aí vem a tentação, como ela se dá. Versículo 6. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Olha só aí. Tentação está aí posta, a gente vai ver. Agora vamos lá para João, 1 João, lá no finalzinho, dá um salto lá para o final da Bíblia. 1 João, capítulo 2, verso 16. João diz o seguinte, versículo 15, João já começa dizendo o seguinte, 14. Filhinhos, vamos para o 15. 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, disse João, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens ou a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Vamos lá. O que esses textos têm a ver com a tentação de Jesus? Volta para Mateus agora, capítulo 4. Em Mateus capítulo 4, Jesus passa pelas chamadas tentações clássicas, que todos nós passamos. Ou as tentações capitais. Por que capitais? Porque delas surgem todas as outras tentações. Elas são as principais, as capitais, as que exercem capitania, né? Os pecados capitais têm essa conotação. Aquelas que são as primárias, tá? E a gente vê um paralelo entre o Gênesis, João e a tentação de Jesus, e todos nós enfrentamos. Então a primeira tentação é a seguinte. João chamou essa primeira tentação de Jesus de a concupiscência dos olhos. Lá em Gênesis foi aquela reação da mulher. E viu a mulher que o fruto era agradável aos olhos. E em Jesus foi o seguinte: mande que essas pedras se transformem em pães. Aquilo que o olho... Sabe aquele ditado? O que o olho não vê, o coração não padece? O contrário também é verdade. Tudo que a gente vê desperta em nós interesses. Nós somos tentados muito pelo que a gente vê. Tanto coisas que não devem, quanto as coisas que devem também ser observadas. Porque Jesus está diante de pão. Pão é uma necessidade básica. Mas a grande questão que Jesus nos ensina aqui é o seguinte: não é porque eu tenho necessidades que eu posso trilhar qualquer caminho para saciá-la. Percebeu aí? Então, comer do fruto é proibido? Não, pode comer. Mas daquele não pode. Então você não pode de nenhum? Não, eu posso de muitos, não posso daquele. Então, olha como a tentação vem. Confunde as coisas. Você não pode comer bolo? Posso. E por que você não come todo? Não posso comer todo. Então você não pode comer bolo? Olha como o diabo confunde. Não posso comer muito, não posso cometer o pecado da gula. Você não pode namorar? Não, posso. Mas você pode namorar qualquer uma? Não posso namorar as mulheres casadas. As mulheres casadas eu não posso chegar perto. Os homens casados eu não posso cobiçar. Então você não pode namorar com ninguém? É isso que a Bíblia fala? Não, a Bíblia... Olha como o diabo sempre confunde as coisas. Você não pode ganhar dinheiro, é pecado ganhar dinheiro? Não, eu posso trabalhar e ganhar dinheiro. Então você pode ganhar dinheiro de qualquer forma? Não, para nós cristãos, os fins não justificam os meios. Para eu chegar no objetivo, eu preciso entender todo o processo e ser fiel em todo o processo. E é justamente essa resposta que Jesus dá ao diabo. Quando o diabo fala o seguinte, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus fala, não.
Não é porque eu tenho necessidades, não é porque eu preciso que eu posso fazer qualquer coisa para cobiçá-los. E a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, ou seja, nós não vivemos apenas para saciar as nossas vontades, porque nós temos a palavra de Deus que nos orienta. O que a palavra de Deus nos diz? Nos diz que a gente pode comer de todos os frutos do jardim, menos daquele. Que eu posso namorar, que eu posso me relacionar, que eu posso casar, que eu devo fazer um monte de coisa, mas com ordem e decência. Tudo me é lícito, disse Paulo, mas nem tudo me convém. Os fins não justificam os meios. Mesmo que eu tenha a necessidade mais básica e elementar, que é de me alimentar, eu não posso trilhar qualquer caminho para que isso aconteça. Primeira tentação. Perceberam os paralelos? Segunda tentação. João chamou essa tentação de a concupiscência da carne. Depois você lê de novo. E aí, olhando para o fruto, a Bíblia fala que Eva viu que ele era agradável ao paladar. Agradável para satisfazer os desejos da carne. E em Jesus, como é que se deu? Versículo 6. Me acompanha aí na sua Bíblia. Se tu és filho de Deus, disse diabo, joga-te daqui lá embaixo, porque está escrito. Olha o diabo citando a palavra. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles te segurarão e para que você não tropece em pedra alguma. Olha a tentação da carne. Você não é filho de Deus? A Bíblia fala. Prove que você é filho de Deus. Como é que eu posso provar? Pula daqui lá embaixo, Jesus. Você não é filho de Deus? Você não é crente? Para que usar máscara? Vamos aglomerar, meu Deus nos livra. Deus me guarda, não preciso dessas coisas. Não. A resposta de Jesus para a gente está no versículo 7. Também está escrito: não ponha o Senhor teu Deus à prova. Deus não precisa provar para a gente que Ele é o nosso Pai. Isso é um ato de fé. Se é ato de fé, não precisa de provas. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Eu não preciso que Deus esteja provando o tempo inteiro para mim que Ele é meu Pai. Eu não preciso estar pulando do pináculo do templo, colocando Deus à prova. Não é assim que Deus prova para a gente que Ele é o nosso Pai. Paulo fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Essa é a prova. Não colocar o Senhor à prova para satisfazer o desejo da minha carne. Eu sou o filho de Deus, maioral, Deus me protege. Não é assim. Cuidado, não tente o Senhor, o vosso Deus. E por fim, e esse tem a ver lá com a tentação de ser igual a Deus, João chamou de soberba da vida, ostentação de bens. Em Eva, foi o fruto que era desejável para obter conhecimento. Lembra que a serpente falou? No dia que vocês comerem, serão como deuses, conhecedores de todas as coisas, do bem e do mal. E o fruto era desejável para dar esse entendimento. E como foi que o diabo tentou a Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa é a tentação que nós sofremos. E aqui a teologia chamada da prosperidade, que é herética, vale lembrar, colocou na boca de Deus uma frase do diabo, que estava na boca do diabo. Tudo te darei se prostrado me adorar. Deus nunca disse isso. Quem disse foi o diabo. Cuidado. E por que cuidado com isso? Porque aí está posto a nossa tentação primária. Qual é? Ou eu sirvo ao diabo, para que ele me dê tudo, porque Deus não me disse que ele me dá tudo. Aliás, Jesus falou que no mundo teríamos aflições, nós não teríamos aflições em um mundo que Deus nos dá tudo, então só teremos aflições porque Deus não vai nos dar tudo, isso é uma verdade. Então, o mundo é esse aí, Deus não nos garantiu que ia nos dar tudo. No mundo a gente adoece, a gente passa por desemprego, a gente passa por dificuldades financeiras, a gente tem problema de relacionamento no mundo, porque a gente está nesse mundo mal ainda. Então não foi Deus que disse que tudo te daria se prostrar, foi o diabo que disse isso. Mas como o diabo sabe que você é crente e você não vai adorar ele, sabe o que ele quer que você faça? Que você adore a você mesmo. Essa é a concupiscência, a soberba da vida. Viva apenas para você mesmo, em função de satisfazer todos os seus desejos. Trabalhe muito e gaste dinheiro apenas com você. Ostente seus bens. Seja o cara, seja a cara. E aí vem a tentação de ser igual a Deus. Porque se o diabo sabe que você não vai adorar ele quer que você adore a você mesmo. Mas o convite da cruz é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por que Jesus nos convida dessa forma? Porque ali, e somente assim, nós estamos nos livrando da tentação de sermos iguais a Deus. Porque a resposta de Jesus foi o seguinte, versículo 10. Retire-te, Satanás,
Porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Ou seja, eu não adoro a você, diabo, nem os seus caprichos desse mundo, e eu não adoro a mim mesmo. Eu já estou crucificado com Cristo. O único que eu adoro é o Senhor, o meu Deus. Amém? Então essa é a tentação de Jesus e nós somos convidados a resistir a ela igual a Jesus resistiu também. E o autor do livro aqui dá uma indicação de um livro muito interessante que eu sugeriria também. O nome do livro é Feridos em Nome de Deus, da Marília César de Camargo. Vale a pena a leitura. Um abraço, Deus abençoe e contem comigo sempre. Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado, pastor Lázaro, por sua participação, contribuição na nossa escola bíblica dominical. Um grande abraço para o senhor e toda a sua família. Agora eu vou convidar um outro professor, o professor Rafael. Eu gostaria que o professor Rafael fizesse um resumo da nossa lição de hoje. Eu gostaria de ouvir o irmão falando um pouco sobre essa nossa lição de hoje. Por favor, professor Rafael. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesse momento. Nós tivemos mais um EBD abençoado, um EBD edificante, em que nós tivemos a oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre o nosso Senhor, sobre aquele que motiva a nossa caminhada, que motiva a nossa fé cristã, Jesus Cristo. Nós tivemos a oportunidade de perceber que Jesus, ele teve um processo de preparação para o seu ministério. Ele não caiu de paraquedas dentro da realidade ministerial, mas ele foi sendo preparado pelo Senhor, dia a dia, em cada situação. Nós percebemos que Jesus, ele entendia que era fundamental no seu processo ministerial olhar para o outro, olhar para os seres que ele veio resgatar. Então ele andava pelas regiões, inicialmente ali pela região da Galileia, ensinando, curando, libertando pessoas e pregando o Evangelho do Reino. Hoje, no século 21, nós somos os seguidores dele. Nós precisamos espalhar essa mensagem. Nós precisamos manifestar esse reino de amor, esse reino de justiça e esse reino de paz. Nós temos vivido um tempo tão difícil, não é verdade? Um tempo tão duro, em que as pessoas elas estão cada vez mais carentes de ouvirem uma palavra, de receberem um consolo, um conforto de um amigo, de alguém que ela vai olhar e vai enxergar que essa pessoa está portando uma palavra que é uma palavra viva. Nós sempre pedimos a Deus, normalmente fazemos isso, nós que somos cristãos, pedimos a Deus que Ele nos dê oportunidades para falarmos do nome dEle, para falarmos acerca da mensagem que Ele nos confiou. E essa oportunidade está presente no nosso tempo. Essa oportunidade está presente diante de uma realidade de profundo caos e profunda dor que nós temos enfrentado. Eu sempre digo que o mundo ele está doente. E não apenas nesse momento do Covid, mas o sistema do mundo é um sistema adoecido. E nós, os cristãos, nós temos a resposta. A resposta é Jesus de Nazaré. Jesus, o Cristo, aquele que restaura, aquele que transforma, aquele que perdoa, aquele que cura, aquele que se importa. Um fator muito importante para o ministério de Jesus foi o se importar. Que possamos abraçar essa realidade, que possamos perceber que nós, como seguidores dele, precisamos de fato nos importar uns com os outros, cuidar uns dos outros, ter esse entendimento de que, como o próprio Senhor ele vai dizer, nós somos a luz do mundo porque o representamos. Nós somos o sal da terra porque somos representantes dele. Que possamos perceber que seguir a Jesus está muito além do que qualquer cargo político, do que qualquer cargo em uma empresa privada. Servir a Jesus, ser embaixador desse Rei Supremo e maravilhoso, é de fato colocarmos todas as nossas forças, toda a nossa energia para manifestarmos
tudo aquilo que Ele fez, para ensinarmos sobre tudo aquilo que Ele fez e para percebermos como Ele é maravilhoso e como Ele ama profundamente as pessoas. Que essa EBD ela tenha ensinado um pouco mais aos nossos corações e que possamos colocar em prática o que aprendemos hoje. Porque não adianta apenas ouvir e não colocar nada em prática. Que possamos de fato dar lugar ao Espírito Santo de Deus para, assim como Jesus, ajudarmos pessoas e impactarmos o nosso mundo. Que o Senhor continue abençoando e guardando cada um de vocês. Um forte abraço. Muito obrigado, Rafael. Meus irmãos, é isso aí. Hoje nós estamos a lição de número 2. Eu chamo até os irmãos para aproveitem para ler. Já para a próxima semana, na próxima semana nós estaremos estudando a lição número 3, que será o capítulo 5 de 5 a 7 do livro de Mateus. Então eu chamo os irmãos para lerem, já ir lendo, se preparando para a lição do próximo domingo, ok? Para terminarmos a nossa EBD de hoje, eu convido a família Mendonça para louvar a Deus, cantando ao orarmos, Senhor, essa família maravilhosa que todos nós temos o maior amor e carinho. Por favor, família Mendonça, termine nossa EBD de hoje louvando a Deus. Um grande abraço aos irmãos e até a próxima. Adoramos, Senhor, enche-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver, nossa vida depois transformar. Refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Agitado esquecer, cada dia a sua vida viver, nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos